prefeitura tem dinheiro em caixa. Então vamos para o próximo assunto, que é a questão do orçamento bilionário da prefeitura. Os números são enormes aqui, mas a cidade também é enorme, né? Exatamente. Então são 3,173 bilhões do orçamento. O orçamento para 2020 é o maior número da história, parece que é uma coisa gigantesca, mas nós até falamos isso aqui alguns resumos atrás, de 2009 para cá, nos últimos 10 anos, aquilo que a arrecadação cresce, a despesa também cresce. Então, o que Ribeirão Preto não tem nos últimos 10 anos é capacidade de investimento próprio. Então, por exemplo, fazer uma regularização fundiária é um investimento que a prefeitura deveria ter dinheiro para fazer. O Fundo Municipal de Moradia Popular, criado já há mais de 10, 15 anos, nunca foi destinado um único centavo para o fundo. Exatamente, porque as coisas empatam. E mesmo nesse orçamento gigantesco, eu fiz as contas aqui, Paulinho, só para o pessoal ter noção. Você falou 3,173 bilhões de reais. 650 milhões vão para a saúde, 550 milhões vão para a educação, 350 milhões vão para o IPM, isso já consome 50% do orçamento. 750 milhões vão para a administração indireta, que são as autarquias, como a CODERP e o DAERP, não é? 600 e mais 250 milhões de reais são destinados a pagamento das dívidas do município. Esse valor aqui está incluso os valores das autarquias? São as autarquias, as autarquias todas, 750 milhões de reais. Né? Então você tem lá 650 saúde, 550 educação, 350 IPM, 750 as autarquias todas, 250 milhões pagamento de dívida. Isso faz com que sobre em caixa 620 milhões de reais, que a prefeitura vai dividir entre todas as outras secretarias e os projetos. Acaba ficando pouco. Os projetos de investimento acabam ficando em segundo plano. Então não sobra dinheiro. Apesar de ser um orçamento gigantesco, não sobra dinheiro, o dinheiro é apertado. Por quê? Porque as prefeituras estão em crise, não é só Ribeirão Preto, né? Ao longo desses últimos anos, ou seja, ao longo do projeto neoliberal inteiro, o que se faz é enfraquecer os orçamentos públicos, porque a gente destina quase 45% de tudo que a gente arrecada no país para pagar dívida ao capital financeiro, e os municípios são impactados com isso, né? Então há realmente aperto de caixa, apesar desse orçamento. Qual que é a saída, Paulo Honório, para quem está nos ouvindo? A saída é aumentar a arrecadação. Tem duas formas do município aumentar a arrecadação. Você vai ser linchado. Uma delas é aumentar imposto. Nós estamos falando do IPTU, falamos agora há pouco do IPTU. A segunda é melhorar a economia, fazer com que a cidade arrecade mais a partir da economia. Sim. É possível fazer isso dentro de uma crise que a gente está vivendo nacionalmente? É difícil, mas é possível. Se você tiver um outro olhar, por exemplo, projetos de economia solidária feitos nos bairros, pode gerar renda nos bairros e melhorar a arrecadação, inclusive, da prefeitura, né? Cobrar quem deve para a prefeitura, vamos falar de dívida daqui a pouquinho, é um assunto que está vindo na pauta. Cobrar quem deve. Quem deve para a prefeitura? São os grandes empresários? São os bancos? Como é que é feito isso, né? Ricardo, aqueles 500 mil reais, não, 5 milhões de reais que vai usar para fazer plaquinha nas ruas, daria para contratar 500 pessoas numa frente de trabalho no município por um ano. Esse dinheiro que seria pago para eles, que é pouco, 5 milhões, Sim, voltaria todo para o comércio no instante. O cara pega e já gasta no botequinho lá no cara. Imediatamente. Então geraria renda no município e poderia... são, assim, coisas simples que poderia resolver uma parte desse problema. Né? 5 milhões de reais para frente de trabalho, 8 milhões de reais do puxadinho, o puxadinho lá da Câmara, poderia fazer um projeto de bolsa estudantil no contraturno para a juventude das comunidades, que também reverteria na economia e melhora a vida das pessoas mais pobres. Então, assim, tem sempre um jeito de ter um olhar, né? E assim, a própria arrecadação de impostos, a gente não pode fugir desse assunto. A arrecadação de impostos é um tema impopular. Por que é um tema impopular? Porque a gente falou isso na semana passada. Porque a estrutura tributária brasileira é regressiva, ela cobra mais de quem tem menos. Então, se você já tem menos e paga muito imposto, falar em aumento de imposto, você vai ficar bravo, obviamente. Claro. Nós precisamos de uma reforma tributária que seja progressiva. Quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. Essa é a discussão que tem que ser feita. Tem que ser feita em Ribeirão Preto, no Brasil inteiro, mas que esse orçamento de 3,63 bilhões, apesar de ser grande, ele não dá conta das necessidades de uma cidade com as carências que Ribeirão Preto tem.